Amor inesperado! Um milionário virgem que conquistou a amante mais inusitada da vizinhança. Na pacata cidade de São Ovídio, onde o som dos pássaros e o cantar dos grilos preenchem as noites, havia uma mansão colossal, cercada por muros altíssimos e jardins exuberantes. Era a casa de Tomás, o milionário virgem. O boato já corria entre os moradores. Ele, um homem de 30 anos riquíssimo, preferia se manter trancado em sua fortaleza, afastado das pressões de um mundo carente de amor genuíno. Enquanto sua família o pressionava por um casamento para manter o legado, ele mergulhava num mar de solidão, repleto de questionamentos. O que ele realmente queria? Os vizinhos, intrigados, não perdiam a oportunidade de especular. Ele deve estar escondendo um segredo obscuro, dizia a senhora Maria, apostos com seu café na varanda. Outros falavam da estranha fé de Tomás em um amor que nunca conhecera. E assim, ele permanecia enclausurado no labirinto de sua própria vida. Mas tudo mudaria. Uma faísca. Aos poucos, Clara se tornou uma presença constante na vida de Tomás. Conversas à beira da piscina e risadas ecoavam no que antes era um silêncio opressor. Clara trazia um frescor e Tomás, com um sorriso tímido, começava a explorar emoções que antes lhe pareciam inatingíveis. O aperto em seu peito cedia espaço a um serão transformador. A cada encontro, ele descobria um lado dele mesmo que desconhecia. Porém, no coração de Clara, havia um segredo, uma sombra que ela temia revelar. Um dia, enquanto ela pintava à beira do lago, o passado se abalou como uma tempestade. Os ecos de suas escolhas antigas começaram a ressoar, trazendo à tona dúvidas. Será que Tomás ainda a amaria se soubesse a verdade? E como se a vida quisesse testar sua felicidade, apareceu Frederico, um rival implacável, determinando-se a usar a fama e influência da família de Tomás como arma. Frederico não hesitou em ameaçar tudo o que ele construíra com Clara. Um jogo psicológico começou, onde cade. Enquanto o clímax se aproximava, a tensão pairava no ar. Estaria Tomás disposto a romper com tudo, a arriscar a segurança de sua posição por uma chance fugaz de felicidade? E as verdades escondidas de Clara, que ameaçavam surgir na superfície, seriam a destruição do que haviam construído juntos? A pergunta ficou suspensa no ar, ecoando na mente de Tomás. O amor poderia realmente superar os desafios imensos que se levantavam diante deles? Ou seriam apenas peças em um jogo de poder e influência fadados à tragédia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. Tomás caminhava pelo jardim perdido em pensamentos, as folhas secas estalando sob seus pés. O que ele realmente queria? O amor que começava a florescer com Clara ou a segurança que sua família sempre defendia? Seu coração acelerou ao ver Clara ali, sorrindo, enquanto misturava tintas em sua paleta. Mas algo em seu olhar estava diferente. Tomás! Ela o chamou, mas sua voz soou distante, como se um corredor invisível o separasse. A luz do sol realçava sua beleza, mas havia uma sombra em seu semblante que ele não conseguia identificar. Ele hesitou,
sentindo o peso das palavras não ditas. O que está acontecendo? Clara relaxou os ombros, mas a expressão estava tensa. Nada. Só pensando em novas cores para a pintura. Mas a insegurança transpareceu e Tomás sabia que havia mais. Ele deu um passo à frente, tentando ignorar o nó na garganta. De repente, um grito perfurou o silêncio. Clara, socorro! Era a voz de Frederica, a irmã dela. O coração de Tomás disparou. Ele e Clara correram em direção à fonte do alvoroço. O que aconteceu? Ele perguntou, o medo lhe consumindo. Frederica estava em pânico. Agarrou o braço de Clara. É a mamãe! Ela desmaiou! Um frio cortante percorreu a espinha de Tomás. Clara se voltou na direção da casa, a paleta caindo de suas mãos e se estilhaçando no chão. Vamos! Tomás exclamou, puxando Clara para frente. Eles entraram na casa. O cheiro de café ainda pairava no ar. No fundo da sala, a mãe de Clara estava caída, pálida como a neve. O desespero tomou conta. Tomás acionou o serviço de emergência, enquanto Clara se ajoelhava ao lado da mãe, segurando sua mão. Ela estava em pânico, os olhos marejados. Mãe, por favor, acorde! Ela implorava. O telefone escorregou das mãos de Tomás. Ele observava, horrorizado, o quadro se desenrolar à sua frente. Quando, de repente, a porta da entrada se abriu com um estrondo. Frederico entrou, a expressão de quem tinha certeza de que era o salvador da situação. Eu cuido disso! Ele gritou, avançando para a mãe de Clara sem nenhuma hesitação. Mas antes que Tomás pudesse reagir e impedir, Frederico examinou a mulher e, em voz alta, começou a recitar o que pareciam ser informações médicas. Todos vocês estão desesperados. Eu sou o único com capacidade para ajudar. Mas ao olhar para o rosto de Clara, Tomás notou algo mais. A mãe de Clara teve um súbito movimento. Suas pálpebras se abriram. Mas não era um olhar normal. Era um olhar que fazia ecoar um mistério profundo. Frederico, ela sussurrou com fraqueza. Não era você que estava com ela. Silêncio. Todos pararam, olhos arregalados. O que estava acontecendo? O rosto de Frederico se contorceu em choque, mas logo se transformou em um sorriso irônico. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Tomás sentiu o chão tremer sob seus pés. A revelação de um possível relacionamento entre Frederico e a mãe de Clara deixou um gosto amargo na boca. Clara se virou lentamente, o rosto pálido como a de sua mãe. O que você quer dizer? O que está acontecendo aqui? De repente, tudo pareceu desmoronar. As tensões, os segredos ocultos, as promessas não ditas. Tomás teve um aperto no peito. O que mais ele não sabia? A sombra do passado de Clara agora se erguia ao seu lado, ameaçando engolir aquele amor tão doce e inesperado. Ele se perguntou se o que estava construindo poderia sobreviver à tempestade que estava prestes a desabar sobre eles. Teriam forças para enfrentar isso juntos? Ou seriam destroçados pelas verdades que nunca deveriam ter sido reveladas? A pergunta ficou suspensa no ar, como um eco de um destino incerto. A tensão pairava no ar como uma nuvem prestes a se romper. Tudo o que Tomás e Clara conheciam parecia estar à beira do abismo. Os olhares entre Clara e Frederico eram como facas afiadas, cortando o silêncio com uma adrenalina palpável. O coração de Tomás batia descompassado. Ele nunca se sentira tão vulnerável. Clara, começou a dizer, mas as palavras falharam. O mundo ao redor parecia girar. A mãe de Clara, ainda pálida e frágil no chão, fez um movimento brusco, quebrando a calma tensa. Frederico precisa saber a verdade, sussurrou ela, cada palavra sangrando dor. O rosto de Clara se transformou em uma máscara de horror. O que você quer dizer?
A voz de Clara era quase um grito, e a sala vibrou com atenção. Frederico, que até então parecia confiante, agora estava em choque. Ele abriu a boca, mas as palavras não saíram. Tomás prendeu a respiração. Um frio percorreu sua espinha à medida que o coração da situação pulsava como um tambor. A verdade? Que verdade? Ele perguntou. Mas um pressentimento aterrorizante tomou conta de seu ser. Uma vez eu fui casada, a mãe de Clara falou, esforçando-se para se levantar. Frederico é seu pai. O chão sob os pés de Tomás desmoronou como areia movediça. Não é possível! Isso não pode ser verdade! Clara gritou, em estado de negação. Mas a irracionalidade da cena não poderia ser ignorada. Tomás observou a transformação de Frederico, que agora parecia mais como um gato encurralado do que o predador que se mostrara. As sombras do passado finalmente colocavam-se à frente, revelando segredos que flamejavam como um fogo incontrolável. Tomás não sabia como reagir. O que significava isso para Clara? Para eles, a casa tremeu com o peso da revelação. Tomás olhou para Clara. Seus olhos buscavam uma alternativa, uma saída, mas tudo o que viu foram lágrimas deslizando pelo rosto dela. A expressão de Frederico, antes cheia de arrogância, agora era uma travessia de desespero. Não conhecia a verdade, disse Frederico, sua voz quebrada. Eu só soube dias atrás. Não a procurei antes porque não queria. Ele gesticulou em desespero, mas as palavras não eram suficientes. Quando pensou que o caos não poderia intensificar-se mais, um estrondo eclodiu do lado de fora. A porta da frente se abriu abruptamente, fazendo todos se virarem. John, o guarda da M. Tomás! Clara, a polícia tá lá fora. Alguém fez uma denúncia. Clara olhou para a mãe, o terror refletido em seu olhar. Denúncia? O que você quis dizer? Tomás, em chamas de incertezas, sentiu seu mundo girar novamente. A polícia, tudo podia virar um pesadelo. E enquanto o caos se desenrolava, a pergunta ecoava na mente de Tomás. O que ele não sabia sobre Clara? O que mais estava escondido sob as camadas de segredos? O amor que sentia começava a se transformar em uma rocha afiada em seu peito. O que seria deles agora? A realidade não era mais clara. O amor que florescia agora se tornava um peso mortal. Poderiam amar entre tantas mentiras? Ele olhou para Clara. Seus olhos repletos de perguntas, sem respostas. O futuro era uma incógnita, envolto em trevas e incertezas. O coração de Tomás pulsava em desespero, e ele se perguntou, eles poderiam encontrar um caminho a seguir, ou seria o fim de tudo? A tensão pairava no ar como uma nuvem prestes a se romper. Tudo o que Tomás e Clara conheciam parecia estar à beira do abismo. Os olhares entre Clara e Frederico eram como facas afiadas, cortando o silêncio com uma adrenalina palpável. O coração de Tomás batia descompassado. Ele nunca se sentira tão vulnerável. Clara, começou a dizer, mas as palavras falharam. O mundo ao redor parecia girar. A mãe de Clara, ainda pálida e frágil no chão, fez um movimento brusco, quebrando a calma tensa. Frederico precisa saber a verdade, sussurrou ela, cada palavra sangrando dor. O rosto de Clara se transformou em uma máscara de horror. O que você quer dizer? A voz de Clara era quase um grito e a sala vibrou com atenção. Frederico, que até então parecia confiante, agora estava em choque. Ele abriu a boca, mas as palavras não saíram. Tomás prendeu a respiração.
Um frio percorreu sua espinha à medida que o coração da situação pulsava como um tambor. A verdade? Que verdade? Ele perguntou. Mas um pressentimento aterrorizante tomou conta de seu ser. Uma vez, eu fui casada, a mãe de Clara falou, esforçando-se para se levantar. Frederico é seu pai. O chão sob os pés de Tomás desmoronou como areia movediça. Não é possível, isso não pode ser verdade. Clara gritou, em estado de negação. Mas a irracionalidade da cena não poderia ser ignorada. Tomás observou a transformação de Frederico, que agora parecia mais como um gato encurralado do que o predador que se mostrara. As sombras do passado finalmente colocavam-se à frente, revelando segredos que flamejavam como um fogo incontrolável. Tomás não sabia como reagir. O que significava isso para Clara? Para eles? A casa tremeu com o peso da revelação. Tomás olhou para Clara, seus olhos buscavam uma alternativa, uma saída, mas tudo o que viu foram lágrimas deslizando pelo rosto dela. A expressão de Frederico, antes cheia de arrogância, agora era uma travessia de desespero. Não foi por escolha, eu não conhecia a verdade, disse Frederico, sua voz quebrada. Eu só soube dias atrás, não a procurei antes porque não queria. Ele gesticulou em desespero. Mas as palavras não eram suficientes. Quando pensou que o caos não poderia intensificar-se mais, um estrondo eclodiu do lado de fora. A porta da frente se abriu abruptamente, fazendo todos se virarem. John, o guarda da mansão, entrou em pânico, os olhos arregalados. Tomás! Clara! A polícia tá lá fora! Alguém fez uma denúncia! Clara olhou para a mãe, o terror refletido em seu olhar. Denúncia? O que você quis dizer? Tomás, em chamas de incertezas, sentiu seu mundo girar novamente. A polícia, tudo podia virar um pesadelo. Mas antes que algo pudesse ser dito, um grito cortou a tensão. Socorro! Uma voz familiar aguda vinha do quintal. Era a irmã dela. Todos correram para fora, e o que viram fez o coração de Tomás parar. Maria, a esposa do jardineiro, estava caída, com um machado ao lado. O sangue escorria de sua cabeça, e o pânico tomou conta da cena. Alguém a atacou. Seus olhos estavam arregalados. Vi quem foi. Tudo caiu no silêncio absoluto. As revelações que saíam da boca da mãe de Clara, o ataque a Maria, era um mundo sombrio. Funeu, eu vi. Ela estava em estado de choque. Ele voltou. O homem que vocês pensaram que tinha morrido. As palavras eram como balas, disparadas de uma arma. Frederico esbravejou. Quem é? A tensão na sala retornou. Agora tudo parecia uma teia de mentiras, segredos e terror. Seu irmão, Maria conseguiu dizer, respirando pesadamente. Ele sempre foi proteção. E agora tá aqui interessado na herança. O tempo parou. Tomás sentiu o chão desabar novamente. E uma nova sombra surgiu ao horizonte. O que mais estava enterrado na história dessa família? O que mais Clara não sabia? E, principalmente, quem era esse homem que trouxe caos para tudo que parecia uma casa segura? As perguntas pairavam, pesadas como pedras. Tomás olhou para Clara e seus olhos refletiam a mesma incerteza. O mesmo choque. Eles tinham que enfrentar a tempestade que se aproximava, mas a verdade parecia mais assustadora do que o próprio desconhecido. E no fundo da noite, enquanto os sussurros da verdade se intensificavam, eles perceberam que a luta estava longe de acabar. A tensão pairava no ar, como uma nuvem prestes a se romper. Tudo que Tomás e Clara conheciam parecia estar à beira do abismo. Os olhares entre Clara e Frederico eram como facas afiadas, cortando o silêncio com uma adrenalina palpável. O coração de Tomás batia descompassado.
Ele nunca se sentira tão vulnerável. Clara, começou a dizer, mas as palavras falharam. O mundo ao redor parecia girar. A mãe de Clara, ainda pálida e frágil no chão, fez um movimento brusco, quebrando a calma tensa. Frederico precisa saber a verdade, sussurrou ela, cada palavra sangrando dor. O rosto de Clara se transformou em uma máscara de horror. O que você quer dizer? A voz de Clara era quase um grito, e a sala vibrou com a tensão. Frederico, que até então parecia confiante, agora estava em choque. Ele abriu a boca, mas as palavras não saíram. Tomás prendeu a respiração. Um frio percorreu sua espinha à medida que o coração da situação pulsava como um tambor. A verdade? Que verdade? Ele perguntou, mas um pressentimento aterrorizante tomou conta de seu ser. Uma vez, eu fui casada, a mãe de Clara falou, esforçando-se para se levantar. Frederico é seu pai. O chão sob os pés de Tomás desmoronou como areia movediça. Não é possível! Isso não pode ser verdade! Clara gritou, em estado de negação. Mas a irracionalidade da cena não poderia ser ignorada. Tomás observou a transformação de Frederico, que agora parecia mais como um gato encurralado do que o predador que se mostrara. As sombras do passado finalmente colocavam-se à frente, revelando segredos que flamejavam como um fogo incontrolável. Tomás não sabia como reagir. O que significava isso para Clara? Para eles? A casa tremeu com o peso da revelação. Tomás olhou para Clara. Seus olhos buscavam uma alternativa, uma saída. Mas tudo o que viu foram lágrimas deslizando pelo rosto dela. A expressão de Frederico, antes cheia de arrogância, agora era uma travessia de desespero. Não foi por escolha. Eu não conhecia a verdade, disse Frederico, sua voz quebrada. Eu só soube dias atrás. Não a procurei antes porque não queria. Ele gesticulou em desespero, mas as palavras não eram suficientes. Quando pensou que o caos não poderia intensificar-se mais, um estrondo eclodiu do lado de fora. A porta da frente se abriu abruptamente, fazendo todos se virarem. John, o guarda da mansão, entrou em pânico, os olhos arregalados. Tomás, Clara, a polícia está lá fora. Alguém fez uma denúncia. Clara olhou para a mãe, o terror refletido em seu olhar. Denúncia? O que você quis dizer? Tomás, em chamas de incertezas, sentiu seu mundo girar novamente. A polícia! Tudo podia virar um pesadelo. Mas antes que algo pudesse ser dito, um grito cortou a tensão. Socorro! Uma voz familiar, aguda, vinha do quintal. Era a irmã dela. Todos correram para fora, e o que viram fez o coração de Tomás parar. Maria, a esposa do jardineiro, estava caída com um machado ao lado. O sangue escorria de sua cabeça, e o pânico tomou conta da cena. Alguém a atacou! Seus olhos estavam arregalados. Vi quem foi. Tudo caiu no silêncio absoluto. As revelações que saíam da boca da mãe de Clara, o ataque a Maria, era um mundo sombrio. Fui eu! Eu vi. Ela estava em estado de choque. Ele voltou. O homem que vocês pensaram que tinha morrido? As palavras eram como balas disparadas de uma arma. Frederico esbravejou. Quem é? A tensão na sala retornou. Agora tudo parecia uma teia de mentiras, segredos e terror. Seu irmão! Maria conseguiu dizer, respirando pesadamente. Ele sempre foi proteção. E agora está aqui e está interessado na herança. O tempo parou. Tomás sentiu o chão desabar novamente. E uma nova sombra surgiu ao horizonte.
O que mais estava emperrado na história dessa família? O que mais Clara não sabia? E, principalmente, quem era esse homem que trouxe caos para tudo que parecia uma casa segura? Sem que ninguém esperasse, um carro preto avançou pela estrada que levava à mansão, derrapando no chão empoeirado. As portas se abriram, revelando uma figura alta e sombria, trajada de um longo casaco escuro. O vento soprou forte, trazendo o cheiro de algo familiar e terrível. Finalmente estou de volta. A voz era grave, quase um eco que reverberou no ar pesado. Os olhos de Tomás se arregalaram. Ele conhecia aquele rosto, reconhecia aquela presença. Era seu próprio irmão, Lucas, que todos acreditavam ter morrido anos atrás em um acidente de carro. A cena ficou congelada. Tomás sentiu o estômago revirar. O que ele estava fazendo ali? Por que agora? O destino que parecia tão claro se tornava um emaranhado de incertezas. Clara olhou para Tomás, os olhos cheios de perguntas e medos, que pareciam aumentar a cada segundo. Lucas, o que você quer? Perguntou Tomás, a voz trêmula. Lucas sorriu de uma maneira que gelava o sangue. Ah, você sabe muito bem. Tudo isso é sobre retribuição, e eu não vou parar até conseguir o que é meu. O que seria tudo isso? O que ele queria? As palavras tinham um peso e consequências que Tomás não conseguia entender. Ele olhou para Clara, tentando encontrar anseios ou esperanças em seu olhar. O que mais ela não sabia sobre seu passado? A situação já estava complexa o suficiente. E agora isso? A noite se tornava cada vez mais escura, e a verdade que jazia nas sombras finalmente exigia ser revelada. O futuro estava sombrio, e a única certeza que Tomás tinha era que tudo estava prestes a mudar de uma forma que ninguém poderia prever. A tensão pairava no ar, como uma nuvem prestes a se romper. Tudo o que Tomás e Clara conheciam parecia estar à beira do abismo. Os olhares entre Clara e Frederico eram como facas afiadas, cortando o silêncio com uma adrenalina palpável. O coração de Tomás batia descompassado. Ele nunca se sentira tão vulnerável. Clara, começou a dizer, mas as palavras falharam. O mundo ao redor parecia girar. Lucas, com seu olhar penetrante, avançou. Sabem o que é interessante? Ele se virou, encarando todos. A verdade que eu trouxe não é a que vocês pensam. O tom sério dele fez o ar vibrar. Os olhos de todos se fixaram nele. Era um desafio, um convite ao desconhecido. Que verdade? Perguntou Tomás, a voz tensa. Precisa saber. O que Lucas queria dizer? O peso das revelações anteriores ainda estava fresco na mente de todos. Lucas respirou fundo. Eu não sou o irmão perdido que todos acharam que eu era. O silêncio foi ensurdecedor. As palavras caíram como pedras em um lago, gerando ondas. Ninguém conseguia processar. O que ele queria dizer? Sou o homem que realmente morreu. O que vocês veem aqui é minha alma resgatada. Ele olhou diretamente para Clara, com uma intensidade quase sobrenatural. Clara, seu destino estava selado e você não sabia. Tomás sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que Lucas queria insinuar? E por que isso tudo estava sendo revelado agora? Clara queimava de confusão. Como assim resgatada? Isso não faz sentido. A incredulidade vibrava em sua voz, mas havia um fio de medo que acompanhava suas palavras. É simples, Lucas continuou. Eu voltei porque não terminei o que comecei. E isso envolve você. Ele gesticulou para Clara, e a expressão dela passou do pânico para a raiva. O que você quer de mim?
Ela gritou, suas mãos apertando os lados do vestido. Eu não posso contar tudo agora. Mas há algo que você precisa saber sobre a sua mãe. Lucas olhou para a mãe de Clara, que ainda tentava se recuperar no chão. Ela esconde algo que vai mudar tudo. O ambiente esquentou e o olhar de Clara se tornou gélido. Mãe, o que ele está falando? A mãe, já sem forças, levantou a cabeça, mas hesitou. Clara, não agora. Você não precisa. Mas a voz dela era fraca demais para desviar a tempestade. Precisamos saber! Gritou Frederico, tentando reunir sua coragem, sua posição ameaçada. Ele pode estar mentindo. Foi você que me deixou para morrer, Lucas gritou. E a intensidade do momento arrastou todos para a borda do desespero. A figura do passado começou a tomar forma na mente de Tomás. O homem que todos acreditaram já estar morto era agora um fantasma, uma sombra que finalmente se materializava. Eu vi você se aliando com aquele homem. Vocês tramaram juntos, Lucas acusou. Os olhos de Clara se arregalaram. Você realmente acredita nisso? A incredulidade virava desespero. Veja bem, Clara. Sua mãe e Frederico estavam na mesma equipe. E você sempre foi a peça final num tabuleiro muito maior. Eles fizeram de você uma isca. Lucas estava fervendo. Cada palavra uma facada. Eu não estava com vocês. Eu apenas voltei. O choque, a dor e a confusão se misturaram como uma tempestade dentro de casa. A verdade, antes oculta, tinha o peso de um aço cool. Tomás olhou para Clara e seu coração disparou. Como poderiam seguir em frente? Nesse instante, o clima mudou. O ar parecia ficar mais denso. Um barulho alto de vidro se quebrando ecoou do fundo da casa. Todos se viraram. Era impossível ver quem ou o que havia causado. A tensão que estava ali agora se transformava numa frenética adrenalina. Alguém está lá! Um sussurro cortou o silêncio. Fiquem atrás de mim! Tomás deu um passo à frente, os instintos o puxando para a luta. O que mais poderia acontecer naquela noite? O que mais estava escondido entre as sombras da casa? O que se aproximava não era só um novo segredo, mas um novo capítulo que poderia mudar tudo. E assim, mesmo com o caos se instaurando ao redor, a sensação de que as revelações ainda não havia terminado pairava no ar. Um frio na barriga. Eles estavam apenas começando a mergulhar nas profundezas de um mistério que poderia destruir ou reunir todos eles. O clima ficou insuportável. Tomás, Clara, Frederico e a mãe dela estavam paralisados, a tensão eletrificando o ar. A figura de Lucas, antes como um fantasma, agora parecia mais ameaçadora do que nunca. Antes que pudesse processar tudo, um estrondo preencheu o ar tenso da casa. O barulho causou uma onda de pânico. O que estava acontecendo? A porta se escancarou, revelando um homem de terno escuro e olhar penetrante. Ele não parecia perdido. Parecia determinado, direto ao ponto. Fiz uma denúncia. As palavras dele vibraram, fazendo todos se virarem. Preciso que você todos saiam daqui agora. Era o inspetor da polícia, apenas um passo atrás dos gritos de John, o segurança, que estava à porta, pálido como papel. Polícia, o que está acontecendo? Tomás olhou para Clara. E ela também estava começando a ficar desesperada. O que mais estava prestes a acontecer? O inspetor empurrou John para o lado. Seu olhar firme,
Sabemos que algo está acontecendo aqui. Recebemos relatos de comportamentos suspeitos e atividades irregulares. Todos precisamos ir. Os olhares saltaram entre Lucas, Clara e a mãe dela. A casa estava cheia de segredos e sombras. E agora a polícia estava ali, prestes a desenterrar tudo. Cada um deles tinha algo a esconder. A verdade começava a se desenrolar como um novelo de lã emaranhado. Não! Eu não vou deixar isso acontecer! Disse Clara, sua voz se elevando. Mãe, diga a ele que tudo está bem! A voz dela tremia e Tomás segurou sua mão com força, tentando dar-lhe força. Mas antes que alguém pudesse responder, uma série de flashes e sons ensurdecedores de sirenes cortou o ar. O que parecia ser o caos se tornava um espetáculo. Todos na sala sentiram um arrepio. O grande mistério da casa se tornava público e eles eram o centro da atenção. Clara, precisamos falar! Lucas gritou, cortando o ar pesado. A sua mãe sabe. Tudo está interligado. Não podemos fugir disso. Os olhos de Lucas brilhavam, uma emoção fervilhante, quase como se a revelação fosse uma cura. Cala a boca, Lucas! Gritou Frederico, sua face vermelha de raiva. Você é um mentiroso! Mas antes que a tensão explodisse, a mãe de Clara fez um gesto. Sua voz tremia. Talvez seja verdade. Eu não posso esconder mais. O que está em jogo é maior do que todos nós. Clara, você sempre esteve no centro disso. A verdade começou a surgir como uma labareda que não podia ser apagada. E então o escândalo chegou. Clara, atordoada, fez a pergunta que queimava em seus lábios. Sobre o que você está falando? Justo quando tudo parecia prestes a se desenrolar, o som de um tiro ecoou na sala. O chão tremeu sob a pressão e o tempo parou. A porta se abriu novamente e um homem conhecido por todos, mas que ninguém esperava ver, entrou. Surpresa! Gritou Vicente, seu sorriso iluminando a sala. Parece que a família tem alguns segredos, não é mesmo? Ele segurava um caderno, repleto de anotações e recortes de jornais. As reações foram instantâneas. A mãe de Clara ficou pálida, enquanto Lucas cerrou os punhos, seu olhar cheio de furor. Tomás esqueceu totalmente a presença da polícia. Tudo o que importava naquele momento era aquele tirateima explosivo. Vicente? Tomás mal conseguiu articular. O que você está fazendo aqui? Eu sabia que haveria uma noite assim. Tudo isso é um jogo, e eu sou o crítico, o observador. E você, Tomás, você é apenas uma peça do quebra-cabeça. Vicente começou a rir, um riso cheio de desespero e adrenalina. Você sempre quis saber a verdade. Agora só espero que esteja preparado para ela. O choque tomou conta de todos. O que estava acontecendo? Um tiro e Vicente impulsionando os segredos revelados. O que mais estava por vir? Tomás olhou para Clara, no meio do caos, esperando que a verdade se estabelecesse. Mas agora não havia mais certeza. O que Vicente tinha naquele caderno? O que mais ainda estava escondido? As chamas da verdade estavam a ponto de consumir todos ao redor. A noite que começou com o promissor amor entre Tomás e Clara, agora parecia um labirinto de traições e rixas familiares. A pergunta pairava no ar, cortante como um fio de espada. Quem realmente estava em perigo? E até onde as mentiras poderiam se estender? O clima ficou insuportável. Tomás, Clara, Frederico e a mãe dela estavam paralisados. A tensão eletrificando o ar.
A figura de Lucas, antes como um fantasma, agora parecia mais ameaçadora do que nunca. Antes que pudesse processar tudo, um estrondo preencheu o ar tenso da casa. O barulho causou uma onda de pânico. O que estava acontecendo? A porta se escancarou, revelando um homem de terno escuro e olhar penetrante. Ele não parecia perdido, parecia determinado. Direto ao ponto. Fiz uma denúncia. As palavras dele vibraram, fazendo todos se virarem. Preciso que você todos saiam daqui agora. Era o inspetor da polícia. Apenas um passo atrás dos gritos de John, o segurança, que estava à porta, pálido como papel. Polícia! O que está acontecendo? Tomás olhou para Clara, e ela também estava começando a ficar desesperada. O que mais estava prestes a acontecer? O inspetor empurrou John para o lado, seu olhar firme. Sabemos que algo está acontecendo aqui. Recebemos relatos de comportamentos suspeitos e atividades irregulares. Todos precisamos ir. Os olhares saltaram entre Lucas, Clara e a mãe dela. A casa estava cheia de segredos e sombras, e agora a polícia estava ali, prestes a desenterrar tudo. Cada um deles tinha algo a esconder. A verdade começava a se desenrolar como um novelo de lã emaranhado. Não! Eu não vou deixar isso acontecer, disse Clara, sua voz se elevando. Mãe, diga a ele que tudo tá bem. A voz dela tremia, e Tomás segurou sua mão com força, tentando dar-lhe força. Mas antes que alguém pudesse responder, uma série de flashes e sons ensurdecedores de sirenes cortou o ar. O que parecia ser o caos se tornava um espetáculo. Todos na sala sentiram um arrepio. O grande mistério da casa se tornava público e eles eram o centro da atenção. Clara! Precisamos falar! Lucas gritou, as palavras cortando o ar pesado. A sua mãe sabe, tudo está interligado. Não podemos fugir disso. Os olhos de Lucas brilhavam, uma emoção fervilhante, quase como se a revelação fosse uma cura. Cala a boca, Lucas! Gritou Frederico, sua face vermelha de raiva. Você é um mentiroso! Mas antes que a pensão explodisse, a mãe de Clara fez um gesto. Sua voz tremia. Talvez seja verdade. Eu não posso esconder mais. O que está em jogo é maior do que todos nós. Clara, você sempre esteve no centro disso. A verdade começou a surgir como um labareda que não podia ser apagada. E então o escândalo chegou. Clara, atordoada, fez a pergunta que queimava em seus lábios. Sobre o que você está falando? Justo quando tudo parecia prestes a se desenrolar, o som de um tiro ecoou na sala. O chão tremeu sob a pressão e o tempo parou. A porta se abriu novamente e um homem conhecido por todos, mas que ninguém esperava ver, entrou. Surpresa! Gritou Vicente, seu sorriso iluminando a sala. Parece que a família tem alguns segredos, não é mesmo? Ele segurava um caderno, repleto de anotações e recortes de jornais. As reações foram instantâneas. A mãe de Clara ficou pálida, enquanto Lucas cerrou os punhos, seu olhar cheio de furor. Tomás esqueceu totalmente a presença da polícia. Tudo o que importava naquele momento era aquele tirateima explosivo. Vicente! Tomás mal conseguiu articular. O que você está fazendo aqui? Eu sabia que haveria uma noite assim. Tudo isso é um jogo. E eu sou o crítico, o observador. E você, Tomás? Você é apenas uma peça do quebra-cabeça. Vicente começou a rir. Um riso cheio de desespero e adrenalina. Você sempre quis saber a verdade. Agora só espero que esteja preparado para ela.
O choque tomou conta de todos. O que estava acontecendo? Um tiro e Vicente impulsionando segredos revelados. O que mais estava por vir? Tomás olhou para Clara, no meio do caos, esperando que a verdade se estabelecesse. Mas agora não havia mais certeza. Vicente então abriu o caderno e uma folha caiu. Era uma foto antiga desbotada. Quando Clara a viu, seu coração parou. Era ela, mas com uma assinatura de 12 anos atrás. Suas origens estão enraizadas em algo mais profundo. Essa é a mãe biológica de Clara. Vicente disse, apontando para a mulher na foto. E adivinha? Ela não morreu como todos pensavam. Ela está viva e esconde um segredo que pode mudar tudo. O barulho da polícia aumentando lá fora parecia distante, e uma nova onda de desespero tomou a sala. O tempo parecia avançar em câmera lenta. Tomás olhou para Clara e um nó se formou em sua garganta. O que mais estava escondido? O que isso significava para eles? Eu vou descobrir a verdade, Clara sussurrou, sua voz cheia de determinação, mas também de medo. Eu quero entender tudo. Seu olhar encontrou o de Tomás, e eles sabiam que a jornada estava só começando. O que Vicente tinha a dizer poderia unir ou destruir tudo o que haviam construído até agora. E a pergunta ecoava na mente de todos. Estariam prontos para enfrentar essa nova realidade? O tom da escrita deve ser simples, direto e emocional, como se a história estivesse sendo contada por um amigo em uma conversa informal. Use palavras fáceis, frases curtas e um ritmo leve, quase como fala. Evite palavras difíceis, estruturas complicadas ou linguagem literária. A narrativa deve prender a atenção com imagens claras, sentimentos universais e uma linguagem acessível. Nada de finais fechados. Termine o capítulo com um mistério ou dúvida, deixando o leitor curioso para saber o que vem a seguir. O que Vicente tinha na mão? Os olhares se concentraram no caderno e a tensão na sala A. O que mais existe, Vicente? O que mais você sabe? Os olhos dela brilham de desespero e raiva. Vicente sorriu de forma enigmática. O que tenho aqui é a chave da sua vida, Clara. E ergueu a folha desbotada para todos verem. Esta mulher é mais do que sua mãe biológica. Ela é a única que pode conectar todos os pontos. Então, onde ela está? O desafio na voz de Clara era audível como um grito. Se você tem tanto poder sobre o que está acontecendo, por que não me contou isso antes? Um silêncio imenso. A sala se encheu de um tipo de tensão que fazia o ar vibrar. Tomás estava paralisado, pensando em cada palavra. O que Vicente tinha em suas mãos poderia mudar tudo. Lucas, irritado, avançou um passo. E se você estiver mentindo? E se isso for só uma manipulação para nos fazer jogar uma história que não existe? A última palavra era um grito, ecoando por uma casa que estava prestes a ruir. Era o que eu esperava ouvir. Vicente olhou de volta, um sorriso irônico dançando em seu rosto. Mas não é só isso. Ele virou algumas folhas e levantou outra foto. Esta é a verdadeira mãe de Clara. E é por isso que Frederico estava tão interessado na herança. A história de vocês todos é entrelaçada. Dito isso, a sala ficou em um silêncio ensurdecedor e a revelação atingiu cada um como um soco no estômago. Os relacionamentos, os segredos, tudo estava em perigo. O trecho de realidade se transformou em um pesadelo. Não, a reclamação de Clara era quase um lamento. A fragilidade dela estava à vista. O que você quer dizer com isso? Como você pode se tornar o interveniente em minha vida? À medida que as emoções subiam, ela percebeu que sua vida caminhará para um caminho sombrio. Tomás sentiu o coração acelerar.
O que tudo isso significava para eles? Para o que estavam construindo? As perguntas ecoavam enquanto o tempo parecia desacelerar. Ele queria ajudar, mas o caos tomou conta da sala. De repente, um barulho eclodiu da parte de fora. A porta da frente se abriu de súbito e uma figura conhecida surgiu. Era a mãe de Clara, com um olhar distante, quase apático. "Oi, pessoal", ela murmurou, com a voz entrecortada. "Podemos conversar?" Todos se viraram, sem entender o que estava acontecendo. A presença dela parecia desligada da tensão que envolvia a sala. "O que você faz aqui?" perguntou Clara, confusa, mesclando preocupação e raiva. "Você não deveria estar deitada?" A mãe sorriu nervosamente, piscando para Vicente como se já tivesse combinado com ele. "Apenas queria garantir que tudo que foi falado aqui não se tornasse público." O sorriso dela brotou como uma sombra que se alastrava. Porque, quando segredos ameaçam ser expostos, as coisas podem ficar perigosas. O ar estava espesso, a tensão palpável. O que mais ela sabia? O que mais estava escondido? Os olhos de Tomás se abriram, a verdade começando a se firmar. As palavras soltas que sua mãe não disse, as verdades que poderiam desabar. Foi nesse momento que uma explosão de gritos veio do lado de fora. "Estamos cercados!" gritou um policial. "Saiam agora!" A cena se desfez em um turbilhão de caos. Clara olhou para seus pais, as revelações como correntes pesadas em seus corações. Cada respiração parecia um grito. O que estavam escondendo? E por que os policiais vieram atrás deles? O que mais estava prestes a se desenrolar? "Precisamos ir agora!" Tomás bradou, puxando Clara para perto. A urgência em seu tom fez Clara sentir o corpo tremer. O que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. E, acima de tudo, deixaria uma dúvida que seria impossível ignorar. O que estava realmente em jogo? E com o caminho à frente incerto, eles se preparavam para enfrentar o que poderia ser o maior desafio de todos. O clima estava carregado, a pressão na sala era palpável. Tomás, Clara, Frederico e a mãe de Clara trocaram olhares nervosos. Vicente, com aquele caderno nas mãos, parecia um maestro prestes a levar todos ao clímax de um concerto caótico. A segurança da casa e suas verdades agora esvoaçavam como folhas soltas ao vento. "Essa mulher aqui", Vicente começou, levantando a foto desbotada, "é a chave para tudo." Ele apontou para a imagem e Clara sentiu um frio na espinha. Cada vez mais, seu mundo parecia estar se desvanecendo. "Você precisa entender, Clara. Seu destino sempre esteve ligado a esses segredos." "Para de jogar com a minha cabeça!" gritou Clara, as lágrimas começando a escorregar pelo rosto. O medo e a raiva misturavam-se em seu peito como ácido. "Se você tem algo a dizer, diga agora!" Ela olhou para Tomás, cuja mão ainda segurava a dela, oferecendo um pouco de conforto em meio à tempestade. "Calma, Clara", disse Tomás, tentando controlar a situação. Mas antes que pudesse falar mais, um estrondo ecoou de fora. Ouvindo a sirene da polícia, cada vez mais próxima, a adrenalina tomou conta da sala. A pressão aumentava. O que estava prestes a acontecer? A mãe de Clara olhou para Vicente, seus olhos refletindo uma mistura de terror e relutância. "Não podemos deixar que eles descubram tudo", ela sussurrou, mas Vicente continuou, sem se importar. "Não podemos mais esconder. É hora de os segredos virem à tona. Clara,
Você precisa saber a verdade sobre seu passado. A intensidade da voz dele aumentou e o ar parecia queimar com as palavras não ditas. Frederico, sentindo a tensão crescer, interveio. Você não sabe do que está falando, Vicente. Pode colocar todos nós em risco. A sala ficou em silêncio, cada um segurando a respiração, sem saber qual seria o próximo passo. Foi nesse momento que uma nova figura surgiu na porta. A mãe de Clara, que tinha desaparecido por tanto tempo. Sua presença na sala fez o tempo parar. Vocês estão todos errados. A verdade pode ser mais sombria do que imaginam. Os olhos de Clara se alargaram, surpresa e indignação misturadas. Mãe, o que você está fazendo aqui? Calem-se todos, gritou a mãe, as mãos tremendo. Se você soubesse o que realmente aconteceu, se você soubesse. Ela hesitou, levando a mão ao coração. Frederico, você precisa ouvir. Escondi a verdade por amor, não por maldade. Os olhares se entrelaçaram e uma nova tensão emergiu. Rápido como um raio, Vicente gritou. Chegou a hora de revelarem tudo. Não deixem que as mentiras ganhem mais espaço. Clara olhou para Tomás, seu semblante cheio de emoção. Eu não sei mais no que acreditar. Disfarçou um tremor, enquanto as lágrimas começavam a rolar. Sentia que a vida bela estava prestes a desmoronar novamente. O inspetor da polícia irrompeu na sala, acompanhado de várias viaturas. Todos de pé, temos uma situação a resolver. As vozes das autoridades ecoaram, gerando pânico. Mas naquele momento, tudo parecia pequeno diante da tensão que se desenrolava entre eles. Você não pode nos prender, gritou Clara, olhares aflitos se encontrando em um turbilhão de emoções. Há verdades aqui que precisam ser ouvidas. Então ouçam. A voz da mãe de Clara cortou o ar mais uma vez. Eu fui forçada a mentir por muito tempo, e o meu amor por vocês só trouxe mais dor. Mas agora, a realidade é uma espada afiada, e não posso continuar a esconder o que é evidente. A sala tremeu, com a força das revelações que estavam por vir. Olhos arregalados, num misto de medo e curiosidade. Quando tudo parecia prestes a desmoronar, o passado golpeou com a força de um furacão. As verdades ocultas começaram a emergir, não apenas para Clara, mas para todos na sala. Falaram sobre traumas, sobre amores perdidos e o grande segredo que ligava cada um deles. Para muitos, a vida já havia mudado, mas para Clara estava apenas começando. Tomás pegou a mão de Clara. Estamos juntos, não importa o que venha, ele sussurrou, e a conexão entre eles se tornou mais forte. Mas à medida que o mistério se desdobrava, a incerteza sobre o que o futuro guardava pairava no ar. Antes que alguém pudesse falar novamente, um relâmpago atravessou o céu, iluminando a sala. As sombras dançaram e a pergunta ficou suspensa. Que verdades eram essas que poderiam mudar tudo? Seriam fortes o bastante para reuni-los ou para separá-los para sempre? Não adie mais! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te emocionar. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você apoia este trabalho. Comente suas reações e teorias. O que você achou do final? Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. A sua participação é essencial.